Olá a todos vocês novamente, obrigado por estar aqui. Quarta parte da nossa discussão a respeito dos tipos de ministração. Estou aqui com o nosso irmão Stênio Marques, aqui na casa dele, esse cenário maravilhoso que você vê. Eu sou Valério Júnior, você está no canal Unidos a Jesus. E nós estamos discutindo, nós estamos conversando aqui a respeito dos tipos de ministração, né, que nós temos hoje na igreja evangélica. E um assunto que eu levantei aqui no final do vídeo anterior, se você não viu, volte lá e veja, qual o tipo de doutrinação a igreja evangélica brasileira tem feito uso ultimamente. E eu gostaria também, logo já de cara, trazer mais uns outros pontos questionáveis. O seguinte, nós estamos no culto de domingo à noite e é um culto de ensino da igreja, vamos colocar assim, um culto de doutrinação da igreja. Vamos tratar de um tema específico. Mas eu vejo que nós temos visitante na plateia. Eu vejo que nós temos pessoas que merecem ser evangelizadas. O que eu, como pastor ou como ministrante, devo fazer? Algumas polêmicas para o irmão responder. Fique à vontade. Muito obrigado você que está nos acompanhando. Como o Valério já falou, se você entrou nesse vídeo aqui de paraquedas, eu recomendo que você volte aí nas 2-3 partes que está atrás aí, para você se inteirar do assunto. E você me jogou numa polêmica aí bem complexa. E aí nós sabemos, como ministrante da palavra de Deus, aplicarmos a ministração correta. Porque ali, se nós estamos num culto de doutrina e aparecer um visitante, nós já não estamos num culto de doutrina. Porque a doutrina, ela é como público-alvo, a igreja. Se tiver alguém que não faz parte da igreja, nós já mudamos o nosso foco. Porque a doutrina, se Cristo voltar, ela não vai fazer falta. Mas para aquela pessoa que está ali e entrou como descrente, o evangelismo pode fazer falta. E é interessante, irmão, não querendo interromper a linha de raciocínio, que eu também entendo assim, só que nós já tecemos essa discussão com outras pessoas e em outros momentos também. Numa própria EDB nós tiramos uma EBD para discutir isso aí, a respeito da doutrinação com visitantes. E alguém levantou a seguinte questão: irmão, mas uma pessoa não pode ser convertida numa mensagem de doutrinação? Pode, mas é mais difícil. Porque o alvo não é a salvação. Não é a salvação. O alvo do ensino de doutrina, né, do culto de ensino, vamos colocar assim, é o ensino. Nós vamos tratar de temas específicos para ensinar a igreja. Talvez à luz de uma parábola de Jesus Cristo, que ele sempre, nas suas parábolas, ele que tinha um ensino por trás daquilo ali, algo que ele queria expressar ali para os seus apóstolos ou para a multidão, ou talvez até mesmo pegando aquilo que Paulo escreveu às igrejas, né, como nós gostamos muito de fazer, trazendo como ensino para nós. Então, existem ali palavras de salvação, existem, só que é mais difícil, o alvo não é esse. Então, acho que é muito bem entendido isso, e o ministrante, sim, ele deve saber modificar o negócio e não tem jeito. Se você... Um ponto que eu queria levantar também é o seguinte: essa discussão é muito mais ampla do que a gente imagina. É até interessante nós deixarmos aqui registrado. Nós poderíamos pegar esse assunto aí num vídeo separado, para a gente saber aí, ensinar alguns macetes que a gente aprende no ministério. A gente precisa saber ter aquela ministração coringa, aquela que vai servir para todo e qualquer tipo de público. Isso aí a gente pode pegar num vídeo separado. Porque talvez o que acontece? O ministrante, ele se prepara, ele faz um esboço, ele consome ali horas do seu tempo, ele preparando um sermão, vamos dizer assim, de ensino. Chega no momento ele tem que mudar o alvo da coisa. É claro que o Espírito Santo vai guiar o que falar e tudo vai ser de acordo com a vontade de Deus, mas o servo, aquele que está lá na frente, tem que estar preparado para o que daí vier. A Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos ser cristãos, nós devemos manusear a palavra de Deus como um soldado manuseia uma espada. Exatamente.
Tem que estar preparado. Pra se Independente defender. de qual tipo de administração que você vai utilizar. E é interessante nós estamos aqui falando sobre tipo de administração. Você precisa saber isso. Identificar qual é o público que está ali para você aplicar a administração correta para aquele momento. Nos vídeos passados nós falamos em relação ao evangelismo, a doutrina e o ensino. E agora nós vamos entrar em relação à exortação, que é o penúltimo ponto que nós iremos tratar. Porque nós precisamos entender que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua parte do processo, como nós vamos falando nos últimos vídeos. Quando nós chegamos aqui no culto de ensino e aparece um descrente, nós vamos remanejar e aplicar ali um culto de evangelismo, uma mensagem de evangelismo. E quando nós estamos só a igreja, nós vamos trazer ali um ensino. Quando nós estamos só os líderes e uma pessoa em específico, que é digamos assim, um ambiente ideal para uma exortação. Porque eu não posso exortar um crente no meio do senso comum, do grupo todo. E é uma coisa que tem trazido muita dificuldade para alguns grupos. Às vezes a igreja, não um irmão e outro irmão, mas a igreja tem algo a tratar com alguém, com um dos membros, e isso acaba sendo feito na assembleia, com todos presentes. Não, principalmente quando aquele que exorta aponta dedo. Isso é um problema seríssimo. E isso, inclusive, dependendo do uso das palavras, dependendo do contexto ali, se a pessoa se sentir humilhada, escapa processo judicial contra aquele líder que está exortando. Então não é algo que pode ser tratado de forma banal como tem sido. É algo muito sério, faz parte do grupo da igreja, faz parte das doutrinas cristãs. A igreja corrigir o membro faltoso no sentido de caiu em pecado, de que não está atendendo ali as determinações do grupo em si, ou talvez até da doutrina cristã, né? Mas a gente tem banalizado a coisa de tal forma que muitos grupos já largaram de mão, não fazem mais, não querem mexer com as pessoas. Então, a gente tem que saber também, é um exercício diário, a igreja, saber exortar. E é interessante nós entendermos o seguinte, que, por exemplo, um evangelista nato, ele não pode exortar, porque a exortação já é um tipo de ministração mais específico para os líderes. Os líderes que vão chegar perante a ovelha faltosa e vai fazer a exortação. Porque geralmente esse é o papel de quem cuida da igreja. Então geralmente esse tipo de ministração ele vai cair na mão de alguém que já é experiente de igreja. São, vamos falar assim, no nosso movimento, cada geração, são os líderes, os irmãos mais idosos, mais experientes, que vão fazer a exortação. Porque tem mais experiência, tem mais bagagem. Então, se você talvez está nos assistindo e está começando no Evangelho, evite, até você ter capacidade, o Espírito Santo te capacitar para fazer uma exortação, evite esse tipo de ministração. Deixe isso para as pessoas que já são mais experientes no Evangelho. Esse é o grande fator que eu queria pautar em relação ao tipo de ministração de exortação. É algo muito, digamos assim, íntimo da igreja. É algo que deve ser feito entre a liderança da igreja e aquela pessoa que está realmente em falta ou cometendo um pecado que está não distanciando simplesmente da igreja, mas está distanciando de Deus. E às vezes, ou vamos falar assim, 90% das ocasiões, a igreja, o contexto geral da igreja, ele não deve nem ficar sabendo de certas exortações que precisam acontecer. E é algo muito importante nós pautarmos aqui. A exortação ela é necessária. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, ela é necessária. Nós não podemos passar a mão na cabeça de membro. Lembrando que a exortação são para os membros.
nós não podemos chegar no novo convertido e aplicar a exortação. No início da igreja, né, nós temos um grande exemplo de Ananias e Safira. Exatamente. A exortação deles foi de uma forma tão cruel, vamos dizer, tão forte, que eles perderam a vida. Mas por quê? Para ficar de exemplo. É claro que o Espírito Santo ali, Deus, poderia ter tratado a coisa de uma outra forma, né? Trazido um outro tipo de prejuízo aos dois. Mas Deus quis mostrar que aquilo que estava iniciando ali, que era a igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não era para brincadeira. Não era para quem, sério. Não era para quem queria aparecer, não era para quem queria se achar, né? Que foi o sentimento ali de Ananias e Safira. Eles não tinham nada que ofertar o que eles ofertaram. O problema não foi a oferta. Talvez alguém olhe assim, mas é porque eles quiseram ofertar de mais ou de menos. Não, o problema foi a mentira. O problema foi a omissão. Foi o pecado, né? Se eles tivessem vendido por aquele preço, chegado para Pedro, falado: Pedro, nós vendemos a propriedade pelo valor X, valor real, nós vamos ficar com parte e vamos doar essa quantidade. Nenhum mal teria nisso. O problema é que eles quiseram passar como se tivessem doado todo o valor daquela venda. E com isso, o Espírito Santo revelou a Pedro que era mentira. E não foi Pedro. Pedro amaldiçoou e eles morreram. Não, foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que revelou. Tirou o fôlego de vida dos dois e morreram subitamente. Então, às vezes nós achamos que a exortação ela não tem lugar, não deve ser feita. Muito pelo contrário. A igreja, principalmente os líderes, serão cobrados se não exortar, se não cuidar, se não trazer de volta aquele que precisa, aquele que merece ser exortado. E em relação a pergunta que nós fizemos no início do vídeo: qual tipo de doutrinação tem sido trazida hoje na igreja evangélica brasileira? E nós temos dois extremos, né? Nós temos as igrejas históricas tradicionais, e algumas as que sobrevivem ainda, tentam caminhar e viver no ensino dos apóstolos, no verdadeiro ensino do evangelho. Uma doutrina mais rigorosa, doutrina digamos rígida, assim. Só que essa doutrina não é amigável à maioria das pessoas que querem continuar vivendo a sua vida normal, sem nenhum compromisso. Eu vou lá e escuto o pastor alguns momentos, algumas horas, e tá bom, de bom tamanho. Escuto o ministério de louvor, não quero compromisso, não me envolvo, a minha vida não muda. Esse é o verdadeiro. Esse é a vivência de hoje. E nós temos as igrejas grandes, né? Os grandes movimentos que tem muito movimento, mas não tem doutrina. As pessoas querem viver... Muito pouca ou não existe doutrina. As pessoas querem viver à sua maneira, né? Enquanto as tradicionais têm doutrina, mas essa doutrina não ajunta pessoas, né? Não se tem um engajamento, nem nas mídias sociais. Se você for comparar uma coisa com a outra, nem nas mídias sociais as igrejas tradicionais têm o engajamento que os grandes movimentos têm. Mas se você comparar a doutrina, se você comparar ensinamento, se você comparar a teologia de uma com a outra, totalmente diferente. As grandes igrejas hoje, dos grandes movimentos, totalmente superficial. Só fala daqui, só fala dos bens, não tem ensino, só tem a doutrina próspera, a doutrina da prosperidade, nada que saia disso. Ou a doutrina, digamos assim, de amaciamento de ego. Primeiro, do jeito que tá, pode ficar. A hierarquia que nós trouxemos aqui, da confissão de fé, que vem através do evangelismo, do ensinamento, da doutrina, e se precisar da exortação, lá é o contrário. Lá primeiro eles amaciam o ego e depois trazem a doutrina da prosperidade. São ferramentas para engajar pessoas. Eles não querem salvar ninguém. Né? E nós estamos tecendo isso aqui porque é necessário. Não que nós queremos contrapor ou falar mal, né, de algum movimento. Nós mas não estamos falando que nenhum extremo tradicional está certo, nenhum extremo sem doutrina está certo. Nós estamos falando que há aí uma grande diferença. E no contexto geral isso tem trazido um prejuízo, tanto para um lado quanto para o outro. Quando você fala em relação à doutrina de prosperidade, a doutrina de amaciamento de ego, eu já não classificaria isso como doutrina.
Porque doutrina, ela está baseada no ensino da palavra. Sim. Fugiu do ensino da palavra já não é doutrina mais. Pois é, mas a gente cita como doutrina porque a regra daquele grupo. É a doutrina do grupo. Então vai ser o estatuto daquele grupo. Seria mais ou menos como o estatuto do grupo. Assim como, por exemplo, a doutrina adventista. A gente não vai entrar aqui em polêmica, mas eles têm um determinado grupo de regras deles, a doutrina da igreja, que a gente não vai entrar aqui no mérito se é correto ou não, mas eles têm um sentido de ser, vamos dizer uma assim. Linha de raciocínio uma diferente. Linha de raciocínio. Diferente do presbiteriano, diferente do Assembleia de Deus. Exatamente. Cada um tem uma linha de pensamento diferente. E nós, como cristãos, nós devemos tentar ao máximo entrar nessa linha de raciocínio que nós estamos falando aí. Evangelismo, ensino, doutrina, se necessário, a exortação. Porque é o que a palavra nos ensina. Exatamente. Nós aqui não estamos falando que o que determinado grupo prega que é o certo. Nós estamos falando que a palavra de Deus prega que é o certo. E exatamente esse vai ser o tema do próximo vídeo dessa série. A defesa do verdadeiro evangelho. A defesa do verdadeiro cristianismo. E às vezes nós discutimos demais aquilo que não vai influenciar em nada. Mas e a defesa da palavra de Deus? E a defesa do verdadeiro evangelho? Será que nós estamos ministrando de fato o verdadeiro evangelho? Nessa série de vídeos nós estamos tratando como tema o tipo de ministração. Mas eu não quero falar como você vai ministrar, mas você saber identificar qual é o tipo de ministração que você tem de usar em determinada situação. E dentro desse assunto nós vamos aí ver que há muita coisa envolvida. Então não dá pra gente falar exatamente sobre a administração sem tocar em alguns assuntos como esse que nós acabamos de falar. Exatamente. E no próximo vídeo, você que nos assiste agora, volte e assista a quinta parte dessa série e nós vamos tratar sobre o tema a defesa do verdadeiro evangelho. Nós agradecemos a você que nos assiste, meu irmão Estênio, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.